Foi, só o Lula assumiu o governo em janeiro desse ano que o MST já começou fervendo também, né? Já começou a invadir fazenda, fazer baderna e desrespeitar aquilo que é a coisa mais sagrada desse mundo. Desrespeitar a propriedade privada das pessoas. Você sabe que não existe nada nesse mundo mais sagrado do que a propriedade privada das pessoas. Isso é a coisa mais sagrada que tem. A propriedade privada das pessoas que tem propriedade privada. É por isso que deputados patriotas que têm Deus, pátria e família no seu coração, que são defensores da família, da moral e dos bons costumes, abriram uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar essas invasões, para investigar o MST, esse movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Essa comissão parlamentar de inquérito vai investigar essas invasões e vai ver se tem um jeito de dá um para-te-quieto nesses caras para acabar com essas invasões, né? Ainda mais que o relator dessa CPI vai ser o Ricardo Salles, o antigo ministro do Meio Ambiente do governo do Bolsonaro. Esse cara aqui, ó, dá uma olhada no cara que vai ser o relator da CPI. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Foi esse cara aí que, quando era ministro do Meio Ambiente, passou muita boiada, né? Passou muito boi, evitou um monte de latifundiário aí que tirava madeira legal de pagar multa, tem uns esquemas aí que ele quase foi pra cadeia, que ele estava forjando lá uns papel, que ele não via mais ninguém fazer cagada, acabou com as multas ambiental, até aquela tragédia dos Yanomami, foi ele que fez a vista grossa, que deixou os garimpeiros invadir as reservas indígenas, ele fez de conta que não viu. Então esse cara, quando era ministro do Meio Ambiente, ele não viu os garimpeiros entrar nas reservas, ele não viu as madeiras legais sair do Brasil sem pagar imposto, sem nada, né? Esse cara, quando era ministro do Meio Ambiente, não viu nada, passou muita boiada, passou muito boi nessa boiada aí, passou muita coisa. Aí o que acontece? Esse cara aí foi ministro do Meio Ambiente do governo do Bolsonaro e agora conseguiu se eleger deputado federal. Assim como o Pazuello, como o Mourão, a Damares, também um monte de gente que era dos ministérios do Bolsonaro ali conseguiu se eleger nessa vez. E então agora aí legislando para você. Mas agora, para a gente formar uma opinião justa a respeito desse movimento dos trabalhadores rurais sem terra, é importante a gente levar em consideração que o Brasil foi um país colonizado. Os portugueses invadiram as terras brasileiras e fizeram alianças com os indígenas, e junto com os indígenas brasileiros que fizeram alianças com os portugueses, que os portugueses colonizaram o país. Essa é a parte da história que ninguém presta atenção, mas os portugueses sozinhos não tinham condições de invadir o Brasil. Se os índios não tivessem só fechando pau entre si, os índios não se gostavam, cara. Eram os Guarani fechando pau com os Tupi metendo pau nos tamoios, aí tinha os charrua lá que tocavam foda-se no sul, e os índios eram tudo inimigo, cara, um inimigo do outro. Então, quando uma tribo de índio fazia acordo com um português, essa tribo já ficava poderosa, já tinha arma melhor, já descia ripa nos outros índios. E foram os índios que ajudaram os portugueses a colonizar as terras brasileiras. Da mesma maneira aconteceu na África, cara. Tinha tribo lá na África que fez aliança com os portugueses, teve tribo que fez aliança com o francês, teve tribo que fez aliança com o inglês. E eles fechavam o pau. E nessa de fechar o pau, as tribos que apanhavam, as tribos que perdiam, eram capturadas e eram vendidas para os brancos para trabalhar de escravo nas outras colônias. Foi assim que aconteceu. Essa é a história. Os brancos não chegaram sozinhos lá e dominaram os africanos, dominaram a América do Sul inteira, assim. Porque os índios não eram fracos, os índios eram foda. Assim como os africanos também eram foda. Só que os brancos fizeram aliança com os mais fudidos lá e os que perdiam as batalhas eram vendidos como escravo. E aí os caras eram trazidos para o Brasil na marra para trabalhar na marra no Brasil. Agora se liga no seguinte, quando esses escravos chegavam no Brasil, se tinha um escravo que não queria trabalhar, que não queria aceitar a sua realidade, eram os próprios escravos que iam buscar o escravo fujão, eram os próprios escravos que iam bater no escravo que fugiu, eram os próprios escravos, principalmente os escravos que já tinham nascido na senzala, os escravos que já não conheciam nada diferente daquilo. O escravo, quando nascia na senzala, aceitava, o mundo era assim é que sempre foi. Então os caras acabavam aceitando a sua realidade e não gostavam de quem ia contra aquela realidade.
Então os próprios escravos eram contra os escravos que não aceitavam a escravidão. Eram os escravos que lutavam contra os escravos fujões. Agora se liga no seguinte, você já ouviu falar no tal do Zumbi, do Quilombo dos Palmares? É a história brasileira, cara. Teve um escravo, pense no cara foda. O Zumbi era um negão fudido, cara. Esse cara aí conseguiu escapar do dono dele. Olha, que dá até ruim falar, né? O escravo conseguiu fugir do seu dono. Porque naquela época, um branco era dono de uma pessoa preta. O cara tinha propriedade, era dono. Uma pessoa era dona de outra. Hoje é um absurdo, cara. Quando você vê, a escravidão era um absurdo, cara. E é um absurdo. Não tem como aceitar um negócio desse. Não tem como engolir uma pessoa ser dona de outra pessoa. Se quiser matar, se quiser botar a trabalhar, se quiser botar a dormir no chão. Cara, hoje em dia é inadmissível você pensar na maneira com que a escravidão funcionava. Porém, vamos falar do Zumbi. Esse Zumbi aí era um escravo fudidão que conseguiu fugir e conseguiu organizar uma comunidade no meio do mato. E quando esse escravo conseguiu organizar uma comunidade no meio do mato de escravos que fugiram, essa mesma comunidade se organizou de uma maneira parecida com a comunidade a qual eles fugiram. O Zumbi do Quilombo dos Palmares tinha escravos. Ele se tornou um dono de escravos. Ele inclusive invadia fazendas, não só para libertar os escravos das fazendas, mas também para capturar escravos e botar aqueles escravos trabalharem para si como escravo. Como escravos, porque naquela época a escravidão estava dentro da mentalidade. As pessoas não conheciam um outro jeito de se organizar socialmente. A escravidão fazia parte da sociedade, era assim que funcionava. Assim é que era. E todo mundo entendia assim. Agora eu vou ter que contar uma discussão que foi muito levada a sério na época de 1888, na época da abolição da escravatura, e era o principal argumento para que a abolição da escravatura não acontecesse no Brasil. Para começar a conversa, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. O último país do mundo a abolir a escravidão foi o Brasil. E nessa época aí se levava muito em conta e pesou muito na discussão o fato das viúvas coitadas que não tinham muito patrimônio e que contavam com 2, 3 escravinhos ali para ela conseguir a sua renda. Que a viúva tinha 3 escravos que ela alugava para cortar grama aqui, para construir ali, para fazer um serviço lá. E ela negociava e ficava com o dinheiro do trabalho dos escravos. Então, ela vendia o trabalho dos escravos e ficava com o dinheiro dos escravos. Ela botava os escravos trabalhar e se abolisse a escravidão, esses escravos não iriam mais trabalhar para essa senhora não ia ter uma renda. Coitada da senhora. Ia ter que trabalhar. Onde já se viu um negócio desse? A dona do escravo tem que trabalhar. Então, aí que está a nossa herança, gente. A gente evoluiu dessa sociedade. Foi esse Brasil que se transformou no Brasil de hoje. E a propósito, você sabia que mais da metade das terras do Brasil ainda hoje pertencem a apenas 2.000 pessoas? Certo? Todo o território nacional, a metade do território nacional pertence a apenas 2.000 pessoas que herdaram essas terras das capitanias hereditárias que seus antepassados ganharam do rei quando foi feita a colonização no Brasil. Agora vai dar para nós falar sobre esse MST, né, cara? Entra governo, sai governo, os caras estão sempre lá, invadindo fazenda, brigando por uma tal de reforma agrária. Reforma agrária. Cara, eu escutei esse negócio de reforma agrária desde que era pequenininho. Sempre teve essas conversas de reforma agrária. Desde 1970, na Revolução lá do Getúlio Vargas, que se fala nesse negócio de reforma agrária. Teve lá o Juscelino com essas conversas, teve o Jânio Quadros, teve o João Goulart, teve o golpe de 1964, principalmente por causa desse negócio, dessa reforma agrária. Teve também o golpe da Dilma em 2016, além do pré-sal, que é o motivo mais importante, mas a Dilma também caiu por causa da reforma agrária, porque a Dilma estava pegando dinheiro dos impostos, dinheiro do governo, que é arrecadado através dos impostos de toda a população, estava comprando terras e dando essas terras para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E estava dando terra para pessoas. Agora, por que o governo vai dar terra para um assentado do MST e não vai dar terra para mim? E não vai dar terra para você? O que um assentado do MST tem de direito a mais que eu ou você sobre os impostos que o governo arrecada através dos impostos que estão embutidos dentro do preço das coisas que a gente compra no mercado? Por que um assentado vai receber terra e não eu e não você? É aqui que está o fio da meada, cara. É aqui que está o X da questão. A propriedade privada da terra.
Da mesma maneira que na época da escravidão as pessoas não conseguiam entender uma sociedade num modelo diferente daquele, a mesma maneira com que os escravos que eram nascidos na senzala não entendiam a concepção de liberdade, eles não sabiam o que era, eles não se imaginavam livres. Hoje, da mesma maneira, a gente tem uma outra escravidão, a qual você é um escravo. Você também é um escravo, só que você não sabe disso. Porque se você souber que você é um escravo, você vai querer não ser escravo. Quando você descobre que você é escravo, você... Por que eu sou escravo? Eu sou gente igual a esse cara que está me escravizando. Por que eu vou ficar trabalhando de graça para essa pessoa? E trabalhando de graça, aí que está o ponto, o X da questão. Como é que estão te escravizando? Como que uma pessoa pode fazer você trabalhar de graça para ela? Especulando, meu brother. Como que uma pessoa inútil para a sociedade, uma pessoa que não bate um prego, que não carpe um lote, que não lava uma louça, que não sabe arrumar a própria cama, como que uma pessoa parasita, que pode ser comparada a uma lombriga, vai fazer com que um trabalhador, uma pessoa que trabalha, que vende horas da sua vida para prestar um serviço para alguém, para contribuir com a comunidade, seja limpando, seja construindo, seja consertando, uma pessoa que trabalha. Como que um parasita vai fazer com que um trabalhador passe dinheiro do seu orçamento, dinheiro para trabalhador, só lembrando, dinheiro para trabalhador é tempo de vida. O dinheiro são horas de vida de uma pessoa que trabalhou em troca do dinheiro. O dinheiro é tempo de vida em forma de papel. É isso que é dinheiro para o trabalhador, porque o trabalhador ele usa o tempo da sua vida para prestar um serviço e em troca ele recebe o dinheiro. Então dinheiro para quem trabalha são horas de vida. Como que uma pessoa parasita vai convencer um trabalhador que vendeu horas da sua vida a passar parte de horas da sua vida em forma de dinheiro para si em troca de nada? Sim, a pessoa vai ganhar dinheiro, só vai fazer você trabalhar e você não vai nem questionar. Você vai passar seu dinheiro para essa pessoa de boa. Como é que a pessoa faz? O parasita lhe fornece aquilo que você não tem, o dinheiro. Se você quer comprar uma coisa que custa muito caro, que você levaria muito tempo para conseguir juntar o dinheiro para comprar essa determinada coisa, um banqueiro pode lhe emprestar esse valor e você pode utilizar o dinheiro do banqueiro. Só que em troca de você utilizar o dinheiro do banqueiro, você vai ter que pagar um jurinho. Né? Nada que em 10 prestações você não consiga liquidar. Você paga para o banqueiro para utilizar o dinheiro que você não tem. Para ele ali adiantar um dinheiro que você vai ganhar no futuro. Só que para isso, parte do dinheiro que você vai ganhar daqui para frente, você vai estar devolvendo o dinheiro que você emprestou e mais uma tabinha. E mais um pouquinho de juro. Esse juro são horas da sua vida, são tempo de vida que você utilizou trabalhando, o qual você vai simplesmente passar para o banqueiro em troca de ter utilizado o dinheiro que você não tinha e que o banqueiro lhe emprestou. Tá, mas o que tem a ver todas essas conversas aí com o MST, a reforma agrária? Viajou na maionese? Tem que achar que eu viajei na maionese, né, cara? Mas a questão é que, da mesma maneira que os escravos que nasciam na senzala não tinham entendimento de uma vida diferente, de uma vida em liberdade, hoje em dia a gente também é escravizado por um sistema financeiro parasita e nem percebe e a gente não entende e muita gente é contra que se fale contra o sistema financeiro. O que acontece? Onde é que as coisas se encaixam? Um banqueiro pode lhe emprestar um dinheiro para você comprar uma coisa de pequeno valor. O banqueiro só vai lhe emprestar um valor o qual o valor da prestação não ultrapasse 40% da sua renda. Dificilmente o banqueiro vai lhe emprestar um valor a mais daquilo que você vai poder pagar de volta para o banqueiro. A não ser que você possa ter um imóvel em garantia, né? A não ser que você financie uma casa, que você financie um terreno, que você financie alguma coisa de grande valor, o qual essa coisa possa ficar empenhorada no banco e caso você não pague esse financiamento, o banqueiro fique com o seu imóvel, fique com a sua casa, fique com o seu terreno. Cara, é um sistema criminoso esse sistema financeiro. Um banqueiro jamais vai poder lhe emprestar 200 mil, por exemplo. A menos que você possa deixar um terreno em garantia, a menos que você possa deixar uma casa em garantia, o qual, se você não pagar as prestações, o banqueiro vai ficar com as prestações que você pagou e com o imóvel que ele pegou em garantia. É assim que funciona, cara. Só um exemplo, esse negócio de comprar casa. Muita gente, comprei minha casa. Como? Financiei em 30 anos. Cara, se em 30 anos acontecer alguma coisa com você, você não conseguir pagar a casa, você vai perder a sua entrada, você vai perder todas as prestações que você pagou e a sua casa vai voltar para o banqueiro.
Então o banqueiro vai receber a entrada que você deu, vai receber todas as prestações e vai ficar com a sua casa. Se você não conseguir pagar a sua casa nos 30 anos, se você se machucar, se você perder seu emprego, se você se prejudicar de alguma forma, se você ficar deficiente, não puder trabalhar, melhor para o banqueiro dá risada de você. É melhor, o banqueiro torce para que você se arrombe, ele torce para que você não consiga pagar a sua casa, ele torce para que você não consiga pagar o seu financiamento, o qual tem um imóvel em garantia. Porque o banqueiro vai ficar com a entrada, vai ficar com as prestações e vai ficar com o imóvel que você deixou em garantia. É assim que funciona, isso é criminoso, isso é crime. E isso tudo está baseado na propriedade privada da terra. Essa é a raiz, aí que está a escravidão da população, a propriedade privada da terra. E o que acontece com esse movimento do MST? Onde é que está o furo da reforma agrária? Por que a reforma agrária do Brasil nunca foi feita, nunca será feita e da maneira que sempre foi feita foi uma maneira ineficiente? Porque a partir do momento em que a posse da terra é dada para uma família de baixa renda, essa família tem o poder de negociar essa terra no mercado. E quando você dá o poder de uma família de baixa renda, que não tem muito entendimento de como lidar com dinheiro, quando dá a qualquer pessoa a possibilidade de negociar um pedaço de terra no mercado, essa pessoa pode ir no banco e deixar esse terreno em garantia e pegar um empréstimo, comprar um carro, ir para a praia, fazer aquilo que sempre quis fazer, que nunca teve condições, e é o que o pessoal do MST mais faz. Assim que recebe um pedaço de terra do MST, a maioria já vende para o vizinho, ou vende para um grande latifundiário que está comprando as terras pela metade do preço que o Estado pagou e que deu para essas pessoas de baixa renda. Então o que acontece? A reforma agrária no Brasil nunca foi feita. Por quê? Por causa da estrutura, por causa do que está embutido na nossa mentalidade, por causa da propriedade privada da terra. Esse é o problema e essa é a escravidão, não só do pessoal do MST, como minha e sua também. A propriedade privada da terra. Sim, qual é o objetivo desse vídeo e qual seria a solução para esses problemas? A solução para o problema é a gente entender que da mesma maneira que os escravos tinham implantado em suas mentes a escravidão, estava na mente das pessoas, hoje a gente tem um sistema financeiro que escraviza a população, que também está implantado em nossas mentes. Então, toda vez que o MST assenta uma família, e toda vez que essa família recebe a posse da terra, o poder de negociar essa terra ganha pelo governo no mercado imobiliário, aí o movimento está sendo desmerecido. Aí a estrutura, aí o intuito do MST se desmerece, se desfaz. O MST é um movimento válido, é um movimento muito importante e o Brasil precisa sim do MST. Porém, é muito importante que o MST não dê a posse de terra a nenhuma família assentada. Qualquer pessoa que queira tirar benefício financeiro do movimento tem que tirar benefício financeiro plantando e produzindo na terra. As terras do MST têm que pertencer ao movimento. Isso é uma coisa que tem que ser entendida pelos assentados, pelo pessoal da diretoria do MST e principalmente pelo governo. Não podemos dar posse de terra a nenhuma família assentada. As famílias assentadas têm que ter a oportunidade de produzir na terra e através do seu trabalho e através da oportunidade de produzirem nas terras do MST, através do dinheiro que é possível ser feito trabalhando nas terras de propriedade coletiva do MST, conseguir tirar o seu sustento e talvez numa dessa comprar um terreno em algum outro lugar. Porque as terras do MST não são dos assentados. As terras do MST são minhas, são suas, são do povo brasileiro. Mas agora, antes de acabar esse vídeo, quero deixar uma mensagem para o pessoal do MST, para o Lula, pessoal do governo, né, e os deputados do PT principalmente. Porque o Ricardo Salles está vindo quente, ele e os deputados bolsonaristas estão vindo com essa CPI com a intenção de acabar com o MST. Esse é o objetivo da CPI, acabar com o MST. E o pior é que tem muito apoio popular. Muito brasileiro não entende nada sobre a reforma agrária, sobre o movimento dos trabalhadores sem terra, e muita gente é contra esse movimento. Porém, se o Lula, por um decreto, colocar lá que todas as terras do MST são de propriedade coletiva do povo brasileiro e que qualquer pessoa que queira se utilizar das terras
do MST, ou das terras de propriedade coletiva da nação, para produzir alimento para si e para seus semelhantes, para si e para a nação brasileira, que todo mundo tenha acesso à terra através do MST, com certeza vai ter o maior apoio popular, ninguém vai ser contra essa ideia. Se as terras do MST forem minhas também, forem suas também, forem de qualquer pessoa que queira utilizar a terra para produzir alimento para si e para seus semelhantes, possa ter acesso à terra, com certeza essa ideia vai ser apoiada pela população brasileira em massa. Tá? Só quero deixar essa mensagem, que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia a gente consiga tirar as viseiras e entender. Da mesma maneira que os escravos precisaram tempo para entender que poderiam ter uma realidade diferente, nós também podemos ter uma realidade diferente, uma sociedade mais igual e um futuro mais brilhante. Agora eu tenho dito, e agora eu fui.